Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, comigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. E acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e em todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem me enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem que Deus me deu nesta madrugada, até falei hoje de manhã, que eu fiquei até umas quase 5 horas da manhã. Deus preparou essa mensagem, eu fui marcando, e eu fiquei muito preocupado, porque como a senhora Neia já disse aqui, ela comentou e disse assim que vai vir uma nova fase a partir de segunda-feira, em que as igrejas vão estar com 10%, no máximo de 10% de sua lotação, das pessoas que cabem, né? No nosso caso, nós temos hoje 70 cadeiras, nós teríamos que ter 7 pessoas por culto. Não sei como faríamos isso. Eu ainda converso com vocês que eu não sei como fazer. Traz uma preocupação, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser? Aí a gente já parou a pensar, poxa, eu tenho que fechar, parar com os cultos, fazer só culto online. Meu pai já me fica preocupado, assim: Senhor, agora que Deus tem abençoado, Deus está começando a caminhar, pessoas estão chegando, pessoas estão fazendo, agora tem pessoas animadas, é curso, a igreja descalvada, as coisas estão caminhando, e de repente você vai ser obrigado. Eu fiquei preocupado, eu comecei, Senhor, a orar, todos eles já foram dormir nos quartos, e eu fiquei na cozinha ali, meditando e orando: meu Deus, e agora? Aí eu só ouvi Deus falando: vai passar. Foi muito clara a voz de Deus: vai passar. Eu fiquei muito em paz quando Deus falou assim: vai passar. Eu falei assim: amém. Então Deus me deu uma mensagem. E aí eu coloquei como título da mensagem: vai passar. E eu creio que vai passar. Não apenas essa situação que nós estamos vivendo hoje, mas toda fase difícil ela passa. Se você está atravessando um momento difícil da tua vida, se você está passando por um momento complicado, eu te garanto, traga uma palavra de Deus: vai passar. Amém? Vai passar. E aí eu começo a procurar onde eu acho isso, aonde eu achava na Bíblia algum texto que me garantia isso. Aí eu encontrei em Isaías. A Bíblia diz que Isaías, ele, depois da morte do rei Uzias, o 10º rei de Judá, um rei que ficou por 52 anos. 52 anos governando. Um rei que por muito tempo fazia muitas coisas direitinho. Um rei que... Você me ouve bem esse microfone?
fica doido. Eu falo sem microfone e falo assim, puxa, agora está filmando, você tira o microfone, fica estranho. Fica melhor, fica? Você me ouve bem, amém? Aí, o profeta ele começa a se preocupar porque o rei que ele gostava, o rei que ele confiava, morreu. Então era uma crise para ele. Interessante que o rei Urias, ele por 52 anos governando, muitos anos ele foi bem, ele foi direitinho, ele fez aquilo que Deus queria, ele era um aprovado por Deus. Começou a crescer e se perdeu, colocou incenso no templo, Deus reprovou, ele morreu com uma lepra que Deus enviou, mas a sua vida foi uma vida aprovada por Deus. E de repente está Isaías perdido porque o rei morreu. Está aqui Isaías numa crise, dizendo assim, e agora, o que eu faço? E naquele mesmo tempo Deus deu uma visão para ele, Deus mostrou algo para ele. Entenda uma coisa, momentos difíceis eu e você nós passamos a todo tempo. Eu passo por momentos difíceis a todo tempo. Nós, igrejas, estamos vivendo momentos difíceis. Eu disse hoje pela manhã que a igreja ela começou a se perder. A gente olha para a igreja cristã evangélica de um tempo para cá, a gente começa a ver que a igreja mudou muito. E quando eu falo mudou muito, eu estou dizendo mudou cadeira do púlpito, mudou, era cortina, passou, né? Não são só essas mudanças. Não é só aquela mudança de um irmão de um lado, homem de outro, jovens, homens, mulheres e tal. Não é esse tipo de mudança que eu estou falando, que também é uma mudança. Mas a igreja foi mudando de um jeito que você olha e fala assim, meu Deus, isso é igreja? Às vezes você vai em alguns lugares e fala assim, meu Deus, mas isso é uma igreja que Deus estabeleceu? Tem lugares que parece Deus que Deus nos perdoe, não me perdoe, quem está falando sou eu, que Deus me perdoe. Parece uma boate, e tem lugares que parecem um centro de macumba. Nós temos dois extremos, temos igrejas que são abertas demais, que parecem uma boate, em compensação temos igrejas que parecem um centro de macumba. Igrejas mudaram, igrejas que a gente não sabe mais o que é. Tem igrejas que parecem uma grande festa, mas tem igrejas que parecem grandes relógios. A igreja se perdeu. Eu falei hoje assim de manhã que se pregava até os anos 80 um Deus mau, um Deus que castigava. Aí a partir dos anos 90 começou a falar muito de um Deus de amor. Embora eu tenha, como eu brinquei hoje, embora eu tenha 23 anos, tenho 40 anos de igreja. Né? Conta bate, bateu? 23 anos, 40 anos de igreja. Esses 40 anos de igreja me fez ver muita coisa. Me fez ver pessoas chegando na igreja, casal não crente, e o obreiro lá na porta diz assim, tem que sentar de um lado e ela do outro, e aí eles nunca mais voltaram na igreja por causa disso. Eu cheguei a ver pessoas e obreiros em determinadas igrejas, em cultos de disciplina ou cultos de doutrina, que com a reguinha para medir o comprimento da saia ou da manga da camisa. Nós fomos nos perdendo, ao mesmo tempo que a igreja foi abrindo entendimento, ela foi se perdendo, ela foi perdendo a identidade, ela foi mudando, ela foi se adaptando para ser uma igreja que agradava as pessoas. E o problema é esse, quando a gente quer fazer uma igreja que te agrade, quando uma igreja que você fique agradável, quando a gente começa a fazer uma igreja que fica bom para você, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é tão agradável. Nossa, aquela igreja tem uma palavra tão gostosa. Aquela igreja tem uma palavra que, é tão doce ouvir aquela, tão os louvores tão, Não, ele tem que ser uma igreja que te confronta os teus pensamentos, o teu pecado, que te faz dizer, eu estou errado, eu preciso mudar, não é mais assim, irmãos. Uma igreja que mostra, que aponta os nossos erros, e eu acho lindo, porque eu fui lendo e fui pensando e fui meditando, e aí em Gênesis fala assim que Deus, ele nos fez a imagem e semelhança. E aí eu fui pesquisar o que significava semelhança. E aí eu pesquisei que semelhança em hebraico significa tislen. E tislen
tem a ver com projetar uma sombra. Ou seja, Deus me fez para ser uma sombra dele. Ser cópia dele. Eu brinquei que tinha um pouquinho. A sombra. O que eu faço, a minha sombra faz. Seja o que eu estiver fazendo, é isso que ele falou assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, eles vão fazer aquilo que eu faço. Esse é o papel da igreja. Mas nós nos perdemos. E aí Deus permite essa situação para mudar a gente. Ei, escute, momentos difíceis, eles só servem na nossa vida para melhorar o foco da nossa visão, direcionar a nossa visão, direcionar aquilo que nós estamos indo, para mostrar para a gente o caminho. Porque nós nos perdemos no caminho. Então as provas, as dificuldades, os problemas, eles sempre vêm. Os tempos difíceis, ele vem para exatamente mostrar para a gente que é hora de consertar algumas coisas. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus. Pensando nisso, eu tive a certeza que vai passar. E aí eu disse assim, Senhor, mas como é que eu faço? O que eu aprendo com Isaías aqui? E aí Isaías me mostra 3 coisinhas que ele fez, que eu e você temos que fazer para passar. Primeira coisa que Isaías fez. Olha o versículo 6, no capítulo 6, versículo 1. Olha o que fala. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Primeira coisa que eu e você temos que fazer, como Isaías fez. Fazer o que Isaías fez. O que Isaías fez? Temos que ver o que Isaías viu. No tempo de dificuldade ele olha, Deus se mostra para ele sentado no trono. Se tem uma coisa que nós precisamos ver é o posicionamento de Deus, aonde Deus está. E eu fico triste porque no meio da dificuldade a gente olha tudo ao nosso lado. A gente olha as pessoas, a gente olha os problemas, nós olhamos a dificuldade. Irmãos, nós estamos nessa crise mundial, né, que é essa doença, e a gente fica pensando assim, será que a vacina vai vir? Não, mas a doença veio da China, essa vacina é da China, será que não tem rolo? A gente começa a olhar tudo isso, mas será que essa vacina vai dar certo? Opa, agora tem uma nova variante, essa variante da Amazonas, essa variante da África, não sei o que, agora o que eu faço? Eu não sei se eu pego de novo, quem pegou não pega, quem pegou pega, ai meu Deus do céu, o que acontece? Tem pessoas que estão tendo problema no coração depois que pegou o Covid, tem pessoas que não sabem o que está acontecendo isso, aí agora, a gente fica apavorado, a gente fica com medo. Exatamente isso, e aí Deus olha e fala para nós assim, ei, faça o que Isaías fez, ou seja, veja o que Isaías viu. O que ele viu? Ele viu Deus posicionado, ele viu Deus em sua posição. Aleluia, Deus. Sabe, a gente tem que olhar e olhar para Deus, ver Deus nisso. A gente olha para tudo, a gente olha para as nossas dificuldades, olhamos para a nossa fraqueza. Eu brinquei hoje, falei assim, é a questão das distrações. Nós nos distraímos por qualquer coisa. Aí eu usei a minha esposa e vou usar de novo. Eu vou no mercado com ela. E agora nós mudamos o mercado, mas eu vou no mercado com ela. Eu vi isso de novo. Eu vou no mercado com ela e de repente ela fazer compra, irmãos. Eu faço a listinha, bonitinho, marcadinho. Eu não faço a lista. Coloco o valor que eu gasto, que vai gastar. E aí foi em outra listinha para marcar depois o valor que a gente gastou. Porque assim, eu não vou com dinheiro sobrando fazer compra. Eu vou com dinheiro regrado. O negócio é o seguinte, é 1.000, é 1.000, é 500, é 500, é 100, é 100, é 3.000, não, porque 3.000 nunca foi. Mas assim, se eu fosse com 3.000 não precisava marcar nada, né? Mas assim, se é regrado, é regrado. Porque quem tem um salário e ganha um cartão Vale Alimentação, sabe que o negócio é... Então vai naquilo. Então a gente vai lá, vamos comprar isso, pá. Aí a gente chega no mercado, vai em um determinado mercado, aí quando chega no mercado, tem um monte de flor. Um monte de orquídea. Aonde ela para primeiro? Nossa, olha que bonita. E ela fica olhando a orquídea e fala assim, meu Deus, morreu. Já é uma distração. Irmão, distração faz mal. As distrações fazem mal para você.
Cuidado com as distrações, ela te tira o foco. Parece brincadeira o que eu estou falando, parece ser engraçado o que eu estou dizendo, mas assim, quando a gente se distrai com as coisas de lado, quando a gente começa a se distrair com os problemas, a gente perde o foco, e a gente, se tem uma coisa que nós temos que fazer, é olhar aquilo que Isaías olhou. O que Isaías viu? Ele viu Deus no trono. Ele viu Deus sentado no trono, posicionado. Ei, Deus em todo o tempo da sua dificuldade, Ele sabe onde você está. E sabe onde Ele está? Ele está posicionado no centro. Ele está posicionado no trono. Ele sabe, está dizendo o seguinte: filho, tenha o norte. E o norte qual que é? É Deus posicionado. Veja Deus posicionado. A gente vê tudo, irmãos. A gente olha tudo. A gente se perde com tudo. A gente fica, mas será que vai ser? Meus problemas. Não, Deus está posicionado na hora da dificuldade. Olhe para a posição de Deus. Veja o que Isaías viu. Isaías viu Deus posicionado. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 3: e ao mesmo tempo, quando viu anjos, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 Santo ao Senhor. A primeira coisa que ele viu Deus no trono. Depois ele viu anjos serafins cantando: Santo, Santo, Santo. Primeiro, ele viu o posicionamento de Deus. Segundo, ele viu a personalidade de Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que eu e você temos que ver e não perder, é a visão da personalidade de Deus. Deus, ele continua sendo santo. E ele, quando ele prepara o povo, quando ele separa o povo, ele fala assim: farei de você a minha semelhança. E semelhança de Deus tem a ver, se ele é santo, eu sou. Gente, que empolgação. Aleluia, eu senti a presença agora aqui. Se ele é santo, eu sou santo. Pelo menos eu tenho que ser. Pelo menos essa é a minha luta. E santo não é o cara que não peca. Santo é o cara que se separa. Santo é o cara que fica longe do pecado. Não é aquela pessoa que nunca pecou, mas é aquela pessoa que não quer pecar. Porque há uma diferença. O quando não é santo, quando o pecado não é um acidente. E eu disse esses dias para uma pessoa: pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Aconteceu. Eu posso estar bebendo água aqui e de repente, isso não foi um acidente. Isso eu premeditei. Mas pode acontecer. E o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. E aí Deus fala assim, aí Isaías ele olha e ele vê alguém dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Ele fala assim: Senhor, Senhor é santo. Ele começa a olhar e ver a santidade, a identidade de Deus. E nós estamos perdendo a identidade de Deus. Nós estamos parecendo com o mundo. Nós estamos aceitando o que o mundo mostra quem tem que ser. Não é, irmãos, nós não somos. Está na hora de uma igreja levantar no meio de uma crise e dizer: nós não aceitamos isso. Nós podemos cumprir o que a lei determina. Se é para fechar, nós vamos fechar. Mas o templo fecha, mas a igreja continua clamando, a igreja continua buscando. Está na hora de nós nos posicionarmos. Se Deus se posiciona, quando Isaías olha, ele vê Deus posicionado, ele está entendendo o seguinte: eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar a minha posição, qual é o meu lugar nessa terra. Aleluia. Irmão, nós estamos parecendo chuchu. Estamos parecendo, já viu chuchu? Quem come chuchu aqui? Pouca gente, né? Sabe por que a pessoa não gosta de chuchu? Porque chuchu não tem? Chuchu não tem? Não tem gosto. Se você coloca açúcar no chuchu, ele fica. Se coloca sal no chuchu, ele fica. Chuchu é assim, chuchu não tem gosto. Se você comer o chuchu puro assim, vai lá, pega o chuchu, cozinha o chuchu e come sem tempero nenhum. Não tem sabor. Irmãos, chuchu, nós estamos igual crente chuchu. A gente não se posiciona. Se está perto do crente, se está perto do mundano, se está com os crentes, paz do Senhor, irmão, Deus abençoe. Se está no mundo, e aí, mano, irmão, certo? A gente muda muito, irmão.
irmãos, a gente está vivendo uma geração que a gente não sabe mais quem que é. Eu não estou falando de vestimenta, tem nada a ver com vestimenta, tem a ver com comportamento, tem a ver com posicionamento. E se uma coisa que Isaías mostra para nós aqui é posicionamento. Ele olha para Deus, ele vê Deus no trono, ele vê Deus posicionado. Ele olha os anjos e ele vê os anjos cantando santo, santo, santo. Ele vê que Deus é santo e ele vê que Deus está no trono. Ou seja, ele mostra para a gente que se ele viu um Deus posicionado e um Deus santo, e é isso que nós entendemos, se nós somos semelhanças de Deus, então nós teremos que ser posicionado. Nós vamos esperar o quê? Passar essa doença e dizer assim, e chegar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos que sejam, daqui uns anos, e dizer assim, ó, no ano de 2019, 2020, 2021 e provavelmente um pouquinho de 2022, teve uma doença que matou milhares de pessoas. Eu sobrevivi, porque Deus estava comigo. Aí ele vai falar assim para você assim, mas o que você fez nessa época? Não, eu coloquei a máscara e esperei passar. Se posiciona, querido. Seja a boca de Deus para as pessoas. Tem um monte de gente com medo, precisando ouvir uma palavra de conforto. Tem um monte de gente precisando ouvir de Deus. Tem um monte de gente precisando ser tocada. Tem um monte de gente precisando ser curada. E aonde estão aqueles que curam? E aonde estão aqueles que buscam? E aonde estão aqueles que pregam? E aonde estão aqueles que estão escondidos com medo? Sempre com medo de se posicionar, dizendo, eu vou esperar passar o Covid. Eu vou esperar passar o coronavírus. Depois que o coronavírus passar, eu prometo, Senhor, que aí eu vou ser um crente de verdade. E esse não é o posicionamento que Deus espera de nós. O posicionamento que Deus espera de nós é uma igreja que clama, uma igreja que busca, uma igreja que adora, uma igreja que não tem medo, uma igreja que prega. E nós estamos nos perdendo. Mas em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje. Você crê nisso? Para falar com você. Se levanta, irmãos. Vai passar, mas você precisa fazer a sua parte. Primeira coisa que ele viu. Primeira coisa. Ele viu Deus posicionado. Ele viu a personalidade de Deus. Versículo 4. E o som de suas vozes e os batentes das portas tremeram. E o templo ficou repleto de fumaça. Essa fumaça simboliza a presença. Uma outra coisa que Isaías viu, ele viu a presença de Deus. Ele percebeu a presença de Deus. A presença de Deus foi visível, não foi sentida, mas foi visível. Se tem uma coisa que nós precisamos entender no meio da crise, é que Deus está conosco. Já percebeu que você é tentado a não acreditar nisso? Quando as coisas estão difíceis, vamos ser sinceros, irmãos. Fui fazer uma visita essa semana na casa de uma determinada pessoa, e essa pessoa disse coisas que não devia, na hora do nervoso. E eles falaram coisas que não deviam. É exatamente o que o diabo tenta fazer de você. É que na hora do nervoso, eu sempre brinquei, acho que faz 18 anos que eu brinco com isso. Quando você bate a quina do dedinho quando bate o dedinho e mindinho na quina da cama, qual é a tua reação? O que você grita? A quem você clama? Qual é o que sai da tua boca? Irmãos, as pessoas, o que Deus está dizendo, que nós estamos entendendo é o seguinte: a presença de Deus é conosco. Nós precisamos olhar e ver a presença de Deus. A gente está olhando e vendo as dificuldades, nós estamos vendo os problemas. Ei, olhe para os problemas, mas veja a presença dele no meio disso. Olhe para a dificuldade e veja a presença de Deus no meio disso. Eu comecei a olhar para o Covid, depois que Deus me deu essa palavra, e eu comecei a ver a presença de Deus no meio disso. Mas como, pastor? Tem milhares de pessoas morrendo, mas tem milhares de pessoas sendo curadas. Deus está mostrando, Deus está levantando. Então glória a Deus, porque a presença de Deus ela é. Mas nós estamos preocupados com o que vai acontecer. Se a presença de Deus é conosco, irmãos, vai passar em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Segunda coisa. Primeiro, ver o que Isaías viu. Segundo, sentir o que Isaías sentiu. Quando a gente fala de sentimento, é muito perigoso, porque as pessoas se tornam muito reféns de sentimentos. A gente costumou com igrejas que elas trabalham no sentimento das pessoas. As pessoas não se sentem transformadas, elas se sentem com sentimento florido, enfim.
E uma coisa que Deus vem mostrando aqui é que o sentimento é muito importante. Versículo 6. Desculpa, versículo 5. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, portanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, quando ele viu tudo isso, quando ele olhou para tudo isso, ele diz assim: pronto, estou perdido. Ai de mim, agora estou perdido. Eu vi o Senhor, eu vi Deus. Ai de mim, eu sou pecador, eu falo coisas que não devem, eu estou no meio de pessoas que falam coisas que não devem, e eu estou perdido. Esse sentimento de culpa, ele é importante, você tem que ter. Só que ao mesmo tempo que esse sentimento de culpa, de arrependimento, quando eu falo culpa, não é a culpa que você sente culpa de pecar e não muda, mas é o arrependimento de transformação. Quando você tem esse arrependimento, Deus ele tem automaticamente a resposta seguida. Todos nós pecamos a todo momento e falhamos muito, irmãos. Somos muito falhos. Eu não tenho medo nenhum de dizer: olha, eu vou errar bastante. Mas em nome de Jesus, que os meus pecados, que os meus erros sejam erros acidentais, não erros de caráter, não erros premeditados, sejam acidentes. Opa, eu não queria fazer isso, acabei fazendo. Eu não queria andar assim, acabei fazendo, aconteceu. Que nossa vida seja assim: se acontecer isso, se arrependa, mude a postura disso. A Bíblia diz que Isaías, quando ele fez o quê? Ele sentiu isso, ele sentiu esse temor. E o que tem que acontecido? Nós estamos perdendo esse temor. E se tem uma coisa que nunca acaba, que não muda, é a misericórdia de Deus, irmãos. Essa não para, essa não acaba, essa não tem fim. Então aproveite da misericórdia de Deus, desfrute da misericórdia de Deus. Está na hora de você sentir uma dependência. Está na hora de você buscar uma sinceridade. E eu falei de manhã sobre o vaso chinês. O vaso chinês, o vaso ornamental chinês, ele é muito bonito, muito caro. E as pessoas compravam o vaso chinês, com o tempo ela por qualquer movimentinho, o vaso quebrava. Aí descobriram que o vaso, na verdade, aquele ornamento dele por fora, não é o vaso, era uma cera que se colocava em volta do vaso, num vaso trincado. Então se colocava uma cera no vaso, onde dava um acabamento e se vendia o vaso. Depois disso descobriram como é que começavam a descobrir. As pessoas iam comprar o vaso, achavam o vaso bonito, levavam embora, qualquer trincadinha, o vaso quebrava. Então as pessoas entenderam isso, faziam o quê? Quando iam comprar um vaso chinês, elas pegavam o vaso e colocavam o vaso diante da luz. E quando elas colocavam o vaso diante da luz, a luz mostrava a imperfeição do vaso. E eles sabiam que aquela cera estava cobrindo a imperfeição, então eles não levavam. E eu aprendi duas coisas com isso. Que a luz de Cristo, ela mostra a nossa imperfeição. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as pessoas, mais eu vejo os meus erros. E quanto mais você acha que você está forte, é porque mais você está longe de Deus. Quando você começar a se aproximar de Deus, você vai perceber o seguinte: opa, eu sou um coitado, eu não vou conseguir, eu preciso de Deus, misericórdia comigo, porque, Senhor, eu preciso de mim. Cada vez que eu me aproximo de Deus, mais fraco eu me vejo. Mas nós fazemos ao contrário, nós nos mostramos fortes para Deus e fracos para o nosso inimigo. Não pode ser assim. E aí o que acontece? Eu fui olhar e fui pesquisar a história. Eu achei muito interessante a palavra sinceridade. Ela vem exatamente desse termo do vaso chinês. Sinceridade vem de sem cera. Sem cera. Ou seja, quando eu comprava um vaso sem cera, porque um vaso sem cera, ele mostrava que não tinha rachadura, mas um vaso com cera era um vaso que tinha rachadura, ele escondia. Então a palavra sinceridade vem do sem cera, ou seja, que você não tenha cera. Pare de colocar cera sobre a tua vida, mostra para Deus quem você é, não tenha medo de pedir perdão pelas coisas que você fez. E se tem uma coisa que nós estamos fazendo, nós estamos mostrando para Deus
como se Deus não soubesse, apenas um pedacinho do nosso pecado. Não, mostre exatamente o que você tem feito. Conte para Deus detalhado. Lembre, Deus, Espírito Santo, lembre, lembra qual é. E Deus vai te mostrar. Terceira e última coisa para nós encerrarmos. Primeiro, é ver o que Isaías viu. Segundo, é sentir o que Isaías sentiu. E terceiro, é dizer o que Isaías disse. Olha só. E imediatamente um dos serafins voou até onde estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar e com uma tenaz. Versículo 7. E com ela tocou na minha boca e declarou-me: vê isto, os teus lábios, tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Versículo 8. E em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar e quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que eu acho lindo? Que Deus procura em tempos difíceis pessoas corajosas. Todos os homens de Deus que Deus levantou foi em momentos difíceis. Eu vi 3 jovens, quando foram preparados a ser jogado na fornalha, eu vi 3 jovens se posicionando. Eu vi um jovem sendo jogado, a Bíblia conta que tem um jovem que foi jogado na cova dos leões e ele se posicionou. Nós vemos um outro jovem, falando jovem é mais difícil, o jovem tem muita distração. Eu vi outro jovem, todo mundo com medo de um homem de 2,92 m e ele aceita o desafio de vencer, se posicionar. Se tem uma coisa que nós temos que fazer em meio a essa situação, é se posicionar, é mostrar quem nós somos. Não sei se você sabe, mas em Israel, em Tel Aviv, quando você olha casas com uma caixa d'água preta, uma caixa d'água branca, caixa d'água preta e caixa d'água branca. A pergunta é: por que essa caixa d'água da sua casa é branca e da outra é preta? Porque é o seguinte, eles se posicionam tanto, os judeus pintam de branco, os muçulmanos pintam de preto, ou seja, para se identificar, ou seja, quando você passa, opa, ali mora um judeu, ele se posiciona, ou ali mora um muçulmano, ele se posiciona, e nós temos vergonha de nos posicionar. As pessoas não sabem quem somos, onde andamos, quem cremos e o que fazemos. De vez em quando eles escutam um hinozinho lá de um diferente lá. Eu acho que ele é crente, mas isso não quer dizer nada, porque nós vemos por aí muita gente ouvindo o hino cristão. Mas se tem uma coisa que você tem que fazer, é se posicionar. As pessoas precisam ver quem você é, e não pela roupa, não pela saia, não pelo terno, não pela gravata, não pela barba, nem pelo cabelo, nem pela maquiagem. Mas o que você tem que se posicionar é pelas atitudes, que as pessoas olhem em você e vejam: opa, aquele ali se posicionou, aquele ali é um servo de Deus, ou aquele ali eu posso confiar. Socorro, as pessoas só vão te procurar porque você está se posicionando. Se o perigo está ao teu lado, as pessoas não te procuram porque elas não veem você em posicionamento. Se quando as pessoas começarem a te procurar dizendo assim: eu posso pedir um conselho? Posso pedir uma oração? Ou você ora por mim? Olha, na sua igreja você apresenta o teu nome em oração? Opa, estão vendo em você um posicionamento. Então é isso aí, começa a se posicionar. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: olha, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir socorro para ele, para ela, porque eles se posicionam. Posicionamento, irmãos. Posicionamento. Interessante que ele fala assim, Deus fala assim: a quem enviarei? Isaías fala assim: eis-me aqui, Senhor. O que tem saído da tua boca? O que tem saído dos seus lábios? No livro de Juízes, conta a história dos gileaditas. Os gileaditas, um povo de Gileade, eles estavam no Jordão e eles não deixavam que os efraimitas passassem. Então eles ficavam ali esperando o povo passar. Aí eles perguntavam assim: você é de onde? Você é de Efraim? Não, não sou não. Você é de Efraim? Não, porque se for de Efraim a gente te mata. Não, eu não sou. Bom, me prova que você não é de Efraim. Aí a pessoa que estava sendo entrevistada falava assim, aí ele dizia assim: fala comigo assim, Shibolete. Fala Shibolete. Os efraimitas não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. O que você falou? Fala Shibolete. Sibolete. Você é efraimita?
Mataram eles. Mais de 42 mil efraimitas morreram na mão dos gileaditas por causa disso, porque a sua palavra denunciava. Fala Shibolete, por causa da cultura, os efraimitas não conseguiam falar Shibolete e falavam Sibolete. Escute uma coisa: se tem uma coisa que te condena, é o que sai da tua boca, e isso está te condenando. Tem pessoas que estão morrendo porque estão revelando quem são. Na hora de dificuldade, quem você grita? Você fala o que você não deve, ou você clama por socorro? É isso que nós precisamos entender. Quando Isaías sentiu, a única coisa que ele teve, ele disse: Senhor, eis-me aqui. As pessoas precisam olhar e ver em você o potencial de transformação dessa geração. Seja o potencial de transformação dessa geração. Pastor, mas eu não me vejo um Marte, eu não me vejo uma pessoa que vai mudar o país, eu não me vejo uma pessoa que vai mudar o mundo. Não, mas Deus quer usar você para transformar a tua casa, a tua família, lá no meio do teu trabalho, lá no meio dos vizinhos. Ei, aonde Deus tem te colocado, é lá que Deus quer transformar a tua história. Você está aqui ainda, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Está na hora, irmãos. Está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de nós mostrarmos quem somos e aonde queremos chegar. É triste a gente estar olhando para algumas igrejas e a gente começa a ver e diz assim: Senhor, e agora? Eu disse ontem para 2 pastores, ontem à noite. Eu disse assim: nós temos que nos preparar, porque a partir de agora, a partir desta pandemia, novas igrejas abrirão, muitas igrejas fecharão. A partir de agora vamos ver muitos líderes prostrados e com medos. Sabe por quê? Porque agora é a hora de nos posicionarmos.